quero falar um pouco hoje sobre a obra Phaedon, escrita por Platão. Esta obra, uma das mais importantes do filósofo grego, trata dos últimos momentos de vida de Sócrates. E nela Platão aborda o pensamento de Sócrates, especialmente a respeito da imortalidade da alma. Como nós sabemos, Platão foi um discípulo de Sócrates, e aquilo que nós sabemos sobre Sócrates, sobre suas obras, nos chegaram através das mãos de Platão. E eu quero destacar alguns pontos dessa obra que tem uma relevância muito grande e curiosamente ela tem muitos pontos que tem uma relação com o pensamento que existe no Ocidente hoje, especialmente no cristianismo. Essa obra coloca Sócrates diante da morte com um sentimento de felicidade. E os seus amigos que estão ali junto com ele não entendem essa felicidade de Sócrates diante da morte. Então ele vai justificar esse sentimento de felicidade dizendo o seguinte: ele tinha expectativa de ir para junto de deuses sábios e bons e estar diante de homens melhores do que os daqui da terra. E ele fala também que, conforme a antiga tradição, há algo muito melhor para os bons do que para os maus depois da morte. Aí aqui eu cito uma frase de Sócrates, escrita por Platão. Tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos e, de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Antiga tradição. Então nem Sócrates nem Platão estão inventando o conceito de imortalidade da alma. Eles estão trazendo uma antiga tradição para a sua realidade. E além disso, nós também sabemos que o conceito de sobrevivência após a morte é muito mais antigo do que os gregos. Para provar isso, basta citarmos a cultura egípcia, com as suas pirâmides, com a mumificação, elementos esses que têm uma relação com a crença egípcia de mais de 3.000, 4.000 anos atrás, na sobrevivência do ser após a morte. E Sócrates diz que aquele que se dedicou à filosofia a vida inteira deve mostrar confiança na hora da morte, pois depois de morto vai participar dos mais valiosos bens. Então olha que interessante, aquilo que elevaria a alma a uma condição muito melhor do que a condição da terra seria o estudo, a dedicação à prática da filosofia. Filosofia aqui poderíamos dizer que é um meio de salvação para Platão e para Sócrates. Platão fala também nesta obra a respeito do conceito de pré-existência da alma, a ideia de que a alma é anterior ao corpo. E ele usa um argumento curioso, ele diz que cada coisa nasce do seu contrário. Então, por exemplo, do moroso nasce o rápido. Realmente, o que é rápido era moroso. Ele não atingiu a sua rapidez do nada. Ele diz, se algo piora, antes era melhor. Realmente, para piorar tem que ter sido menos pior ou melhor. Ele fala de resfriamento e aquecimento, combinação e decomposição, vigília e sono. Do sono nasce a vigília, da vigília nasce o sono. E com a morte, com a vida, se dá assim também. O morto provém do vivo, né? Aquele que está morto um dia esteve vivo. E Sócrates, Platão / Sócrates aqui, conclui que o vivo também provém do morto. Logo, no entender, no raciocínio aparentemente lógico aqui de Sócrates, as almas dos homens vivos vêm do Hades, o lugar dos mortos. Então existe aqui uma oposição universal, um argumento curioso. E ele usa um outro argumento curioso também para defender racionalmente o conceito da imortalidade da alma. Ele diz que a neve, depois de receber calor, não pode continuar a ser o que era. Ela deixa de ser a neve. O fogo, com a chegada do frio, se retira ou perece.
O 3 não continuará a existir se vier a ser par. Ele vai virar 4. O 5 não admite a ideia de par, ou o 10 a ideia de ímpar. E ele diz aqui, concluindo, assim também a alma nunca pode aceitar o contrário do que ela traz consigo, a vida. Então olha que curioso, Platão aqui utiliza conceitos opostos, o conceito de par não pode estar relacionado com um número ímpar, assim como algo que naturalmente é gelado não pode subsistir com algo quente, e vai dando exemplos para mostrar que aquilo que é vivo, aquilo que provoca a vida de fato, a alma, não pode aceitar o seu contrário, que é a morte. Portanto, ele conclui que a alma é imortal. Ele fala aqui também de algumas realidades e conhecimentos da alma. Aí entram alguns conceitos tipicamente platônicos. Por exemplo, ele diz que a alma pensa melhor quando não é perturbada pelos sentidos, pelo prazer e pela dor. Então a alma, para pensar melhor, ela teria que procurar se libertar dos sentidos, dos prazeres, etc. E aqui tem um ponto muito relacionado e muito conhecido da filosofia de Platão. No corpo, a alma vê a realidade através das grades de um cárcere. A ideia de que o corpo é uma prisão para a alma. Só fazendo uma breve digressão aqui, é muito interessante que pessoas diversas que vêm tendo experiências perto da morte, quando elas se veem fora do corpo, muitas delas corroboram essa ideia de que fora do corpo elas tinham mais liberdade de pensar, mais capacidade, mais entendimento. Alguma coisa como o corpo me prendia, me limitava. Isso parece ter uma relação direta com a filosofia de Platão. Platão afirma que algumas coisas que nós vemos aqui na Terra, elas recebem o seu nome de maneira aproximada, imperfeita. A própria ideia de igualdade, ele diz que se nós formos comparar dois objetos, eles não serão necessariamente iguais. E ele entende que nós dizemos que dois objetos são iguais porque antes de nascer, né, como nós vimos aqui, ele acredita na pré-existência da alma, nós vimos lá no que se chama de mundo das ideias a igualdade em si, o belo em si, o perfeito em si, a justiça, enfim, todas coisas reais que foram, né, no entendimento de Platão, vistas pela alma neste mundo, e quando o homem vem para cá, ele esquece. Esse é um outro ponto da doutrina platônica aqui no Fédon. A alma humana, quando vem habitar o corpo, esquece daquilo que aprendeu no mundo das ideias, e quando a pessoa vai aprendendo, na verdade, no entender de Platão, ela está se recordando daquilo que ela viu no mundo das ideias. E aí, ele fala também da questão da alma depois da morte, no entendimento aqui do filósofo. De novo ele cita, conforme a antiga tradição, as almas que estão no Hades foram daqui e para cá voltarão renascendo. Então o conceito de reencarnação aparece também nesta obra, no Fédon, que na verdade também é um conceito muito mais antigo, que existia entre os egípcios, existia entre os hindus, enfim, budistas. Na morte, no entender de Platão, a alma se liberta do corpo. Aqui novamente o conceito de que a alma está aprisionada ao corpo. O corpo é visto de maneira pejorativa aqui pelo filósofo. Ele fala uma outra coisa interessante, que a pessoa não iniciada ao chegar ao Hades vai para um lamaçal, mas o puro passa a morar com os deuses. E o puro para ele, a alma pura, é aquela que se exercitou na filosofia. E no entender de Platão, de Sócrates, essa alma vai para o verdadeiro Hades. O Hades, ele é visto por nós muitas vezes como o inferno, né? como um lugar de sofrimento. Mas aqui Platão usa o termo Hades no sentido positivo.
Ele diz que lá essa alma encontra um Deus sábio e bom, ao contrário da alma impura, aquela que ama os apetites, os prazeres, essa alma se torna pesada e é arrastada para uma região visível e rola entre monumentos e túmulos. E ele diz que essas almas vagam até que o seu apetite corporal as prenda a outros corpos. Filosofia aqui do nosso ilustre Platão. E Platão também diz que a alma, ao chegar ao Hades, não leva nada consigo a não ser a instrução e a educação. Isso daqui certamente traz uma relação entre esse conceito e a busca por conhecimento. No caso aqui, conhecimento filosófico. E Platão, falando ainda aqui do destino da alma depois da morte, ele diz que as almas, quando chegam ao Hades, e aqui Hades é o lugar dos mortos, não necessariamente um lugar de tormento, como é na teologia cristã que fala do inferno, ele diz que essas almas são levadas por guias e lá são julgadas. Há um julgamento no Hades, no mundo invisível. E Platão afirma que lá as almas ficam o tempo indispensável, o tempo necessário. E ele fala das almas das pessoas que praticaram crimes. Elas são arrastadas pela necessidade. Olha a presença da necessidade aqui, algo do qual os homens não podem escapar dos seus destinos. E por fim, aqui para a gente chegar ao fim da exposição de Platão, dos seus pontos principais aqui no Fédon, ele conta um mito. Platão conta um mito. Ele diz que nós, os homens, não moramos em cima da terra, na sua superfície, mas em concavidades, mas não percebemos. Ele diz que nós somos como os peixes que enxergam a terra e o céu debaixo da água, não por cima. Então é como se eles estivessem enxergando uma realidade um pouco embaçada. E aí, continuando o mito, Platão diz que se fosse possível ao homem ver a terra de cima, o homem veria cores muito mais puras e brilhantes do que as cores que vê aqui. O branco lá é mais alvo do que a neve. Todas as pedras lá são mais belas do que as nossas pedras preciosas. Lá as estações são temperadas e ninguém fica doente. Os deuses por lá aparecem e se vê as coisas como são na realidade. Ele está contando um mito, mas parece que ele quer tratar de uma realidade que existe além do mundo físico e onde as coisas são de fato reais, as cores são mais reais. Aqui é como se fosse uma pálida cópia da realidade. E aqui também nós nos deparamos com mais um dos pontos importantes da doutrina de Platão. O nosso mundo físico, material, ele é uma cópia bem inferior à realidade que existe no mundo das ideias. Então, basicamente é isso. E no final da obra, Sócrates é quem está dizendo tudo isso, embora seja Platão que esteja escrevendo. No final, Sócrates toma o veneno, conforme foi determinado, e ele morre sem qualquer temor, com serenidade. Os presentes choram muito, mas Sócrates diz para eles se acalmarem e serem homens. Olha que coisa. Então Sócrates morre e a obra é concluída. É uma obra muito interessante, ela não é difícil de ler, como algumas outras obras de Platão são. E eu convido você a dar uma olhada. É uma obra que não é muito grande e vale muito a pena lê-la. E se você tiver essa curiosidade, faça depois uma comparação do que Platão escreveu há mais de 2.300 anos com alguns depoimentos das pessoas que passaram por experiências de quase morte. Você vai ver que esse filósofo grego conhecia bastante sobre a alma. Fique com esta reflexão.